Olá, queridos amigos, amados irmãos, gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo, falando sobre a verdade sobre a morte. Hoje vamos fazer esse desfecho, vamos entender mais a respeito deste assunto. Nós vimos no estudo anterior, nós entendemos de que nós somos uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma viva, criadas do pó da terra e mais o fôlego de vida que Deus concede ao ser humano. Percebemos ali de que o morto nada sabe, ele vai para a sepultura e ali ele aguarda a volta de Jesus para receber a sua sentença, ou salvação ou condenação. Então, nesse exato momento, ninguém está no céu e também ninguém está no inferno. Nós vimos que só Deus é imortal, só Ele é imortal. E hoje nós precisamos entender, de acordo com a palavra de Deus, que nós também não podemos consultar aos mortos, como hoje existem religiões como o Espiritismo, por exemplo, que é uma organização, uma religião que prega muito sobre a ideia de que você pode ter contato com os mortos. Mas nós vimos aqui que o morto não pode voltar à vida. Mas o Satanás, o ser maligno, o inimigo de nossas almas, esse sim pode se personificar em alguém que morreu para enganar você, para induzir você. Porém, a palavra de Deus deixou bem claro isso, de que o morto nada pode fazer. Muito bem, então vamos dar continuidade desse estudo, desse tema, a verdade sobre a morte, e eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, a palavra de Deus. Mas antes, quero convidar você, meu querido amigo e amiga, a fazermos uma oração. Vamos pedir novamente a direção do Espírito de Deus para lhe dirigir esse estudo, tá certo? Então, vamos lá, feche os olhos comigo e vamos juntos nesta oração. Senhor Deus e querido Pai, mais um estudo estamos aqui para aprender mais as suas verdades bíblicas. Quero pedir desde já que Teu Santo Espírito venha visitar cada coração que nesse momento vai estudar a palavra de Deus comigo. E que o Senhor continue a iluminar os nossos caminhos, direcionar nos Teus passos. Guia-nos, Senhor, em Tua direção. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos que só Deus, Ele é imortal. Só Deus é imortal. Porém, quando Deus criou o ser humano, e nós vimos aqui nos estudos anteriores, nós vimos que Deus estabeleceu ali um jardim e pôs o homem e a mulher. Mas sobre uma condição que Deus estabeleceu para o casal, eles viveriam eternamente. Então, sobre qual condição que Deus deu ao casal que levaria-os a viver eternamente? Olha só o que diz a palavra de Deus aqui no primeiro livro da Bíblia, que eu quero que você abra comigo aí. Gênesis capítulo 2, a partir dos versículos 16 e 17, lemos assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Aqui está a condição estabelecida por Deus para que o casal pudesse viver eternamente. Qual era? Qual era? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obediência. Se o casal fosse obediente à ordem que Deus deu, o casal viveria eternamente, ou seja, a humanidade seríamos imortais, vida eterna. Porém, o pecado entrou no mundo por conta dessa rebeldia, dessa desobediência, e hoje nós estamos sujeitos à morte por conta do pecado. Ou seja, a alma deixou de ser imortal, a alma deixou de viver eternamente. Por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a morte. Então nós hoje
estamos fadados a morrer. Por quê? Porque o pecado trouxe essa consequência. Então, o ser humano deixou de ser imortal. Então, a alma não é imortal. A alma não vive eternamente. Quando que a alma viverá eternamente? Nós vamos entender no decorrer do estudo. Então, vamos lá. E agora, o que o pecado, então, trouxe para a raça humana? Quais foram os efeitos colaterais que o pecado trouxe para a humanidade? Olha o que diz no livro de Romanos. Se você puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, aqui no versículo 12, diz assim: Portanto, como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus está dizendo que por um só homem o pecado entrou no mundo. Então, ou seja, o pecado começou ali, no Jardim do Éden, Adão, começando aí por Adão, e por fim toda a humanidade. Então, ou seja, Adão foi quem deu início ali a essa rebeldia, e por conta dele o pecado surgiu na humanidade. Porém, a Bíblia diz que por um só homem entrou um pecado no mundo, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Por quê? Porque a natureza do ser humano hoje é pecadora e as práticas do pecado ainda permanecem. Adão começou lá no Éden, mas toda a humanidade veio aí a praticar o pecado. Então, ou seja, todos nós praticamos o pecado. Então não adianta a gente colocar a culpa nos ombros de um só homem, porque a Bíblia mostra que todos pecaram. Ou seja, Adão pecou, mas a humanidade deu continuidade a essas práticas. Então todos nós somos pecadores. Todos nós temos um lado ruim que cada um de nós praticamos, porque infelizmente vivemos essas duas naturezas. E o texto continua dizendo, capítulo 6, 23, do mesmo capítulo aí de Romanos, que diz o seguinte, versículo 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Bíblia é clara dizer, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência do pecado, a morte. Porém, o que é que Deus quer conceder para o ser humano? Vida. Vida eterna. Cristo quer conceder para o ser humano vida eterna. Deus ele quer restaurar o que foi perdido no Éden. Deus quer restituir aquilo que o inimigo, que Satanás, usurpou de mim e de você. Então, hoje o pecado pode nos trazer a morte, mas Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador, quer conceder a mim e você salvação, vida eterna. E essa vida eterna, ela só pode ser concedida para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que crê em Jesus como Salvador, que crê em Cristo como Redentor de nossas almas. Esse receberá a vida eterna, salvação em Cristo. Então, a partir daqui, podemos entender que a alma não é imortal. A alma ela está sujeita à morte. E só quem pode nos conceder isso é Cristo, é Deus, o único ser que é imortal. Porém, por conta do pecado, o ser humano deixou de ser imortal. Agora, como entender o fato de que o morto que morre, e algumas pessoas interpretam, não, aquela pessoa sai dela o espírito e fica vagando. Olha só, existe um relato na Bíblia que mostra claramente como que Deus considera a morte. Olha só, como que Jesus considerou a morte lá no livro de João. Abra sua Bíblia comigo aí, Evangelho de João. Falo de uma história muito interessante, muito conhecida. João, capítulo 11, onde relata a história de Lázaro. Acho que todos vocês conhecem ali a história de Lázaro. E a partir dos versículos 11 até o 14, lemos assim: Essas coisas ele falou e depois lhe disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono.
Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então percebe que Jesus está falando para os discípulos a respeito da morte de Lázaro. Só que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Na cabeça dos discípulos, quando Jesus falou que Lázaro apenas estava dormindo, estava ali em um sono profundo, eles acreditavam de que Lázaro estava bem. Porque se você dorme, se você descansa, você está bem. Você não está morto. Você dormiu, você descansou. Então na cabeça deles, não, então Lázaro não está morto. Então Lázaro está bem, porque se Deus está dizendo que Lázaro está dormindo, está descansando, então ele não está morto. Só que, na verdade, o que Jesus estava querendo de fato dizer para eles era exatamente isso, que Lázaro estava morto. Em outras palavras, Deus está aqui considerando a morte de Lázaro a um sono. Portanto, que o verso termina aqui, o 14, vai dizer claramente isso. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Enquanto na cabeça dos discípulos eles estavam acreditando que Lázaro estava dormindo, na verdade Lázaro estava morto. E Jesus comparou a morte a um sono. Então, o que é a morte para o ser humano hoje? Um sono. Todos aqueles que morreram, que hoje estão debaixo da sepultura, hoje estão dormindo, descansando. Suas almas estão descansando, esperando o retorno de Jesus para trazer-lhes a vida. Olha só que coisa interessante. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Então, já falamos aqui sobre o milênio, sobre a volta de Jesus, e eu comentei aqui que existem pessoas mortas, santas e salvas, que hoje estão mortas na sepultura, descansando, aguardando o retorno de Jesus. Agora eu quero que você entenda que ninguém foi para o céu. Até mesmo os salvos, santos, que foram salvos por Jesus, que já morreram, eles não estão no céu. Porque a Bíblia já deixou claro para eles que eles não estão no céu, eles não estão louvando, eles não estão adorando o Senhor em nenhum momento. O que está acontecendo nesse momento? Eles estão descansando, dormindo. E até quando que eles ficarão? A Bíblia diz, João, capítulo 5. Aqui mesmo, Evangelho de João, capítulo 5. Aqui, a partir dos versículos, João 5, versículo 28. Olha o que diz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Deus está dizendo, não vos maravilheis disso, porque está chegando o quê? O grande dia, a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão o quê? A sua voz. Verso 29. E sairão os que fizeram o quê? O bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Jesus está dizendo que vai chegar o momento em que os mortos em Cristo ouvirão a sua voz, as sepulturas se abrirão, e os mortos em Cristo sairão da sepultura e receberão a vida eterna. Só que a Bíblia vai dizer também, aqui entra uma péssima notícia para os que fizeram o mal. Eles serão ressuscitados para a condenação. E nós já estudamos aqui que os ímpios perdidos, que morreram sem salvação, eles ressuscitam a partir de quando termina o período dos 1000 anos. Quando Jesus novamente retorna a essa terra, com a cidade santa e os salvos. Nesse momento, os ímpios serão ressuscitados juntos ali com os demônios, né, e criarão ali um exército para pelejar contra a cidade santa e os santos. E ali o fogo desce e os consome. Então deixa bem claro a palavra de Deus que para os perdidos não há vida, não há salvação para eles, e sim a condenação. Então quando Jesus vier e buscar os salvos, levará com eles para as nuvens. Pegará os salvos e levará com eles, com Cristo, para as nuvens, para os céus, junto com aqueles vivos também que permaneceram fiéis a Jesus até o fim, até o retorno, até o seu retorno, também subirão
com esses mortos que ressuscitarão para a glória junto com o Pai, perfeitos e transformados. Porém, os perdidos, nesse momento, eles não ressuscitam, eles continuam na sepultura. E quando então completar os 1000 anos que os salvos já estiverem lá no céu, passados os 1000 anos, então, finalmente, eles já serão ali ressuscitados por algum período de tempo, somente ali para receber a condenação, porque o juízo já começa agora. Nós já estamos sendo julgados. E quando Jesus voltar, ele já tem o caso resolvido. Então, nós vamos falar aqui sobre o juízo também. Então, você poderá entender melhor esse assunto se você pegar aí nos estudos que a gente já trabalhamos aqui, falando sobre o milênio. Você poderá entender mais a respeito deste assunto. Então, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses também, se você pode acompanhar lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, lá vai falar um pouco a respeito também. Os mortos em Cristo, queridos, eles só ressuscitam na segunda volta de Jesus. Então, eles permanecem na sepultura até o retorno de Jesus a essa terra. Enquanto Jesus não voltar, eles permanecem na sepultura. Os que morreram, salvos. Então, finalmente, quando então Jesus voltar a essa terra, eles então serão transformados. Transformados. Então, é nesse momento em que os salvos recebem a vida eterna. E olha só qual será então essa recompensa, dos que participarem da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é dos salvos. Por isso que Deus fala na palavra dele que bem-aventurado é aqueles que fizerem parte da sua primeira ressurreição, porque para esses a morte já não tem mais poder. Então, queridos, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus sobre aqueles que morreram em Cristo, porque a salvação deles já estão garantida. Glória a Deus. E eu peço muito a Deus também pela minha vida, para que quando eu morrer, se algum dia eu morrer, porque nós estamos sujeitos a morrer por qualquer momento, mas se um dia eu morrer, que eu peço muito a Deus que eu morra preparado, com a salvação garantida, porque bem-aventurado é aquele que morre em Cristo. E esse deve ser a sua mesma atitude também, meu querido amigo que me assiste, minha querida amiga, que você esteja preparado, porque a morte está aí como a nossa vilã, como a nossa inimiga. E o problema não é morrer, porque um dia nós vamos morrer, mas o que importa é morrermos em Cristo, morrermos preparados, porque bem-aventurado, feliz é aquele que morre em Cristo. E aqui está em 1 Coríntios, quero que você abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, aqui vai dizer 1 Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15 fala da recompensa dos salvos em Cristo. 15, 51, versos 51 a 53. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que promessa maravilhosa, queridos. Quando Jesus finalmente voltar a essa terra para ressuscitar os mortos em Cristo e salvar também os vivos que permanecerem fiéis até a volta de Jesus, esses serão transformados e serão transformados em um corpo novo, sem pecado, sem mancha, sem defeito. E a Bíblia chega a dizer, um corpo sem pecado. E a Bíblia diz que esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Você sabe que mortal vem de estar sujeito à morte, mas a imortalidade
é alguém que não morre. Então, ou seja, quando que nós seremos revestidos da imortalidade? Quando Jesus voltar a essa terra. Então, queridos, o desejo de Deus sempre foi de que a morte não existisse. Porque desde o plano original, Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse eternamente. Mas isso será novamente concedido. Porque hoje nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Eu não sei se você deseja tomar posse disso, mas eu acho que esse estudo deixou bem claro a verdade sobre a morte. Se você quer receber a vida eterna, se você quer receber a salvação, um corpo novo, transformado, sem corrupção, sem mancha, então, meu amigo, chegou a hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você decidir de que lado você quer estar. Ao lado de Jesus ou ao lado do diabo? Ou o lado que vai levar você para a vida eterna ou o lado que vai levar você para a perdição, para a condenação eterna? Querido amigo, quero deixar uma reflexão para você. Creia nas promessas de Deus. A palavra de Deus ela está cheia de promessas. Deus deseja nos preencher de tantas promessas maravilhosas. Mas, amigo, para que você tome posse desse presente, é preciso que você creia. E aqui nós temos um compromisso de fé que eu quero perguntar a você e você, aí onde você estiver, faça uma análise da sua vida, pergunte-se a si mesmo. E aqui diz, você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Fique para você aí. Você crê que Deus criou o ser humano para ser imortal? Porém, por conta da desobediência, o homem deixou de ser imortal? Você acredita nisso? Você crê nisso? Dentro do estudo que você aprendeu aqui? Você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Será que isso conseguiu ficar bem claro na sua mente? De que para nós, para Deus, a morte é um sono. E para nós hoje, ficou claro de que um morto hoje descansa na sepultura, dormindo, aguardando a volta de Jesus. E você crê que os mortos só serão ressuscitados quando Jesus voltar a essa terra? Você crê? Faça uma análise aí, dentro do estudo que você estudou. E último, você quer reafirmar a sua aceitação de Cristo como seu Salvador e você deseja obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade? Faça uma análise de sua vida e pense, você quer obedecer a Jesus? Você quer dizer a si mesmo hoje, Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero te obedecer. Você quer isso para que você venha obter a vida eterna? Então, se você quer, eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos e vamos orar para agradecer ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos encheu com a tua luz, com a luz do teu evangelho, da tua palavra. Por favor, Senhor, ajude-nos a te servir, a te amar, a te obedecer como realmente o Senhor deve ser obedecido. Por favor, Senhor, quero pedir que o Senhor ajude essa pessoa que tem participado deste curso. Quero pedir que o Senhor venha dar força a essa pessoa para que ela venha seguir os teus passos, que ela venha te obedecer. Se ela quer realmente obter a vida eterna, a salvação, esse é desejo, meu Pai, do coração dela, então ajude-a, Senhor. Dê forças a ela. Eu te peço mais uma vez, obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por mais a sua participação. E se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a se inscreva. Se inscreva se você quer conhecer mais de Jesus, se você quer participar deste curso. Por favor, meu amigo, faça isso. Deus está te chamando. Deus está te conduzindo a conhecer mais da tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.